Olá, tudo bem, meus amores? Hoje a aula é de ciências, tá bom? Nós vamos trabalhar o conteúdo plantas. Bem, é muito vasto. Eu vou fazer outras aulas, outra videoaula completando essa aula de plantas. E aqui, ó, nosso capítulo ciclo das plantas. Vamos ver aqui, ó, o ciclo das plantas. Tá bom? Muitas delas crescem através de sementes, tá bom? Coloca lá a sementezinha na terra, ela vai nascendo, precisa de irrigação da água, como a gente falou anteriormente, sobre a água. Vai, cresce, para ficar na fase adulta e nos dar fruto, tá bom? Nesse caso aqui uma laranjeira, tá bom? Esse ciclo, ele a maioria das plantas, ele segue essa sequência, né? Em ciclo, tá bom? Eita, aqui. Deixa eu passar mais pra cima. Então, como falei, a maioria das plantas, ela precisa de fazer aquele ciclo que eu mostrei, né? O ciclo da vida. É colocar a sementezinha na areia e irrigar e esperar aquele tempo, né? Cada um tem o seu tempo de reproduzir, certo? Diferentemente dos animais, né? Que precisam de luz, de ar, de água e sais minerais do ambiente, certo? Então, atingir a fase adulta, a maioria das plantas pode produzir flores, certo? Frutos ou sementes, tá bom? Como eu tinha mostrado, né? Aqui, na fase inicial, certo? A fase que a semente, aqui ela já vai se desenvolvendo, aqui já é o crescimento da planta, vai, e isso vai variar de plantas. E aqui ela já tá na fase das flores e do fruto, certo? As plantas morrem depois de um tempo, completando seu ciclo da vida, ou seja, ela, assim que ela termina seu processo vital, muitas delas morrem para o processo, o ciclo da vida continuar, certo? Então, as plantas, elas têm vários tipos de vários grupos, certo? Tem as plantas com sementes e tem as plantas sem sementes. A que a gente viu agora há pouco do ciclo era com semente, que era uma laranjeira. A gente, quando abre a laranja, a gente vê que tem uma semente, como limão tem a semente, maçã tem a semente, certo? E tem outras que não tem semente. Vou mostrar aqui. As sem sementes, samambaias, não tem sementes. E as com semente, abacate, vocês veem aquele caroço na semente. Eu preciso retirar aquele caroço e planto, faço aquele ciclo normal, plantar, ele vai surgir uma plantinha, como aqui, ó. Vou plantar a semente do caroço, do abacate, e ele vai ter esse ciclo aqui. Só que ele é diferente do ciclo da laranja, ele pode ser mais tempo ou menos tempo, certo? Aqui. Essa aqui é a sem semente, certo? É um hortelã da folha, como o pessoal chama aqui no interior, graúda. Tem o hortelã da folha pequenininha, que também é sem semente. A gente pega, coloca o talozinho
na areia, na terra, e vai cultivando. Aí, no caso, ela vai vai se reproduzir, certo? Aqui, ó. E tem também as plantas sem sementes, com sementes nuas, ou seja, elas não dão fruto, certo? Aqui tem aqui, ó, as cicas por sementes, mas não tem frutos, tá vendo? Aqui. E as araucárias também. Elas são, a gente coloca para elas se reproduzirem, a gente tem que plantar o fruto delas, as sementes delas. Só que elas não dão frutos, certo? Para não confundir, vamos lá, vamos recapitular. Aí existe o grupo das plantas com sementes, que a gente viu o abacate, a laranja, o limão, e existe as que não têm sementes, que é as samambaias, avencas, certo? E as com semente, eu vou fazer a reprodução da com semente, porém elas não dão frutos, como os pinheiros também aqui, ó, não dão frutos, tá bom? Certo? E também as plantas que são envolvidas com a semente, ou seja, o mamão. O mamão, a semente deles estão envolvidas com o fruto. Outro exemplo também bastante que a gente utiliza muito, o maracujá. Você abre o maracujá, no entorno do maracujá também tem sementes envolvidas com fruto. Bem interessante, né? E essas sementes eu retiro, seco, tiro o excesso do fruto e posso fazer, plantar essas plantas para que faz aquele ciclo normalmente, como eu expliquei anteriormente, para dar o fruto. Aí falamos também da vida das plantas. As plantas precisam elas precisam de respiração, elas precisam de água, de alimentos. Há exceções de algumas plantas que não precisam de tanta água. São plantas mais como cactos, né? Que são tipos de vegetação assim que não precisam de tanta água. Mas em si as plantas elas precisam de água, que é o alimento delas, né? Respirar, elas sobrevivem, assim como os seres humanos e os animais, né? Elas precisam desse contexto para que elas consigam fazer o ciclo delas. E umas se mantêm para fazer o ciclo para produzir o fruto e outras não. Como a gente viu anteriormente, que tem outras que não produzem frutos. E também tem os tipos de plantas que produzem seu próprio alimento, certo? Que quer dizer que esse processo se chama de fotossíntese, certo? Isso não ocorre nos animais. Os animais, eles precisam de alimentos para sobreviver. As plantas não, as plantas fazem produzem sua própria alimentação, que esse processo é chamado de fotossíntese, né? A fotossíntese, ela acontece quando a planta precisa de luz, de água e gás carbônico. Ou seja, eu coloco uma plantinha onde ela vai ter a luz do sol, eu vou irrigar ela com água e o gás carbônico. Então, por ela só, ela produz esses alimentos para ela, tendo esses fatores fundamentais, né? Que é a luz, o sol, a água e o gás carbônico. Diferentemente, como eu falei, dos animais, né? Não acontece isso com os animais, tá bom? Essa luz é absorvida por um pigmento, que é da cor verde.
Então, está presente principalmente nas folhas. A água é absorvida pela raiz, certo? E o gás carbônico é absorvido pelas folhas diretamente do ar. Então, durante a fotossíntese, a planta libera o gás oxigênio, não carbono, tá? Eu ia me confundir, é o gás oxigênio, tá bom? E o gás oxigênio no ambiente. O gás oxigênio é usado na respiração das próprias plantas e de outros seres vivos, como os animais, o gás oxigênio, tá? Aí o gás oxigênio, a respiração dele é das plantas e dos animais. O gás carbônico que é só as plantas, onde é o gás carbônico com a luz e a água que transforma o processo em fotossíntese, tá bom? Só para não confundir, porque para a gente confundir o gás carbônico com o gás oxigênio, tá certo? Gente, se tiver com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Alguma coisa que eu falei aqui errado, equivocado, falem também, porque aí eu vejo onde eu errei, tá certo? E qualquer dúvida, coloca lá, dá o like, tá bom? Então, a reserva de alimento das plantas, certo? Muitas plantas fazem esse tipo de reserva. Aqui nós vamos ver que a batata, né? A raiz, a gente sabe que a batata, como a macaxeira, que em outros estados se chama mandioca, elas têm parte do alimento que pode ser armazenada nas raízes, nos caules e nos frutos, tá bom? E isso é rico em energias. Eita, tá aqui. Desculpa, pessoal. Ó, elas armazenam seus alimentos nas raízes, que são ricas em energias. Tá aqui é a batata doce, aqui é a macaxeira, aqui em outros lugares se chama mandioca, certo? A respiração delas é feita, como falei anteriormente, o gás oxigênio. Assim como os animais, as plantas respiram o tempo todo. Durante a respiração eles usam o gás oxigênio, tá? Tô mostrando aqui pra dizer que tô errado aqui. Só na fotossíntese que o gás é carbono, tá bom? Então, pronto, gente. Como eu falei, eu vou fazer outro vídeo com plantas 2, porque temos a parte da reprodução, é bem extensa a parte de plantas, né? Então, comprar o vídeo não ficar tão cansativo, tão longo, aí vamos fazer outro vídeo com a terminação desse vídeo de plantas, tá bom? Beijo pra vocês, fique com Deus, tchau, até a próxima.